Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Nós vamos ler o capítulo 6 de Apocalipse hoje. A palavra de Deus diz, versículo 1: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse a voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres vivendo, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Até aqui, versículo 9. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Meus queridos irmãos, a mim me parece que esse texto é um dos textos que exige mais da nossa compreensão. E são poucos textos na Bíblia que exigem de nós um aprofundamento tão grande quanto esse. E talvez, para mim, esse texto seja um dos textos centrais de toda a compreensão das Escrituras Sagradas. Portanto, para mim, esse texto aqui do capítulo 6 é um dos textos mais fantásticos, mais impressionantes que nós encontramos em toda a história, principalmente quando a gente vai tentar entender como é que as forças da história se interagem. Nós vimos no capítulo 4 de Apocalipse que no capítulo 4 João tem a visão do reino do trono dos céus. Ele vê que no trono tem um ser assentado. O trono ele está sendo controlado pelo Deus Todo-Poderoso. No capítulo 5 há uma crise no profeta João, no apóstolo João, quando ele vê que há um livro, e nesse livro escrito por dentro e por fora ninguém consegue desvendá-lo. E no capítulo 6, ainda nessa visão do céu, João agora vê que o Cordeiro assume a direção. Ele penetra, ele começa a abrir os selos da história. Muitos têm tentado entender exatamente como é que a história funciona. Há muitas teorias socialistas, teorias marxistas, teorias existencialistas, teorias platônicas. As motivações, as ambições, as forças, as tramas, as forças sejam elas declaradas ou ocultas, que interagem nesse drama humano e quase infindável de traição, guerras, fome, forças políticas, domínio econômico, controle cultural. Muitos têm tentado entender como é que funciona. E quando a gente abre esse texto do capítulo 6, a gente percebe também que a história não é estática, ela não está parada, mas nela se movem essas forças distintas e antagônicas, interesses políticos, interesses múltiplos, e que cabe ao cristão, e a Bíblia nos mostra isso aqui, na sua contemporaneidade, interpretar esses eventos de forma aparentemente despropositais, com a oportunidade e a ação de Deus. Como é que Deus está aqui nisso aqui? Você olha a história caótica, bagunçada, e é interessante. Eu não sei se vocês já perceberam, a história parece que ela tem uns deslocamentos, né? De repente a guerra está se movendo nesse lugar aqui, de repente a crise econômica ela não é mais aqui. Quando eu cheguei em 2003,
o Brasil paradão. Eu lembro da minha sensação de chegar no Brasil e dizer assim: rapaz, como é que esse país está parado desse jeito? Hoje você olha, 2010, o Brasil é uma potência se movimentando economicamente. Nessa semana as bolsas de valores no Brasil estouraram. Ações da Petrobras, o maior movimento da história nas bolsas do mundo. E você olha para os Estados Unidos, parece que a coisa parada. Aí a Europa você vai... Como é que essas coisas se movimentam? Como é que as coisas acontecem? As guerras, por que acontecem, por que se dão? E você fica tentando entender. Quando você lê o capítulo 5, você percebe que há um livrinho escrito que relata o destino da humanidade. E o Cordeiro de Deus, Jesus, é que abre esse livro selado, que contém o destino e desígnio de Deus para a história. E por ser escrito por Deus, por dentro e por fora, esse livrinho nos mostra que a história não é fruto do acaso, mas é obra de Deus, e que não há possibilidade de um fato inesperado e novo da perspectiva da meta-história de Deus acontecer. Porque o livro está escrito por dentro, está escrito por fora, e não há espaço para novos e inesperados rabiscos. O livro está completo, está selado, e só o Cordeiro de Deus desvenda isso. O livro revela que existe um sentido na história, um sentido que não está no controle do homem, que o homem não pode manipular. Esse sentido só pode ser encontrado e desvendado pelo Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá. Otto Piper, um historiador cristão, diz o seguinte: o verdadeiro anseio da nossa época é entender e interpretar a história. Os acontecimentos que são vistos na superfície nos parecem tão ambíguos e tão sem sentido, e poderiam talvez revelar o seu propósito e sua finalidade, se nos dessemos ao cuidado de procurar discernir sob a superfície as forças reais que operam nas profundezas da história. Ele continua: seguirá a história algum plano? A história se move em alguma direção definida? Haverá um fim para o qual estejam convergindo os acontecimentos históricos? O capítulo 6 me chama a atenção por isso. O Cordeiro de Deus agora vai abrir os selos. São 7 selos. Eu li 5 selos para vocês. Não penetrei no capítulo 5, no 5º selo, porque eu quero falar disso semana que vem. Mas você começa a perceber que existem aqui 5 movimentos da história, muito claros. Primeiro, existe um movimento que é dito aqui do cavalo branco. Vamos tentar entender isso aqui hoje. Existe o segundo movimento, que é o cavalo vermelho. Vamos tentar entender isso aqui hoje. Terceiro movimento, que é o cavalo preto. Vamos tentar entender isso aqui hoje. Quarto movimento é o cavalo amarelo. Vamos tentar entender isso. Quinto movimento, as orações. Nós não vamos falar sobre isso aqui hoje. Então caminhem comigo um pouquinho. Vamos tentar ver se eu consigo traduzir aquilo que eu tenho lido e entendido desse texto, orado para poder compartilhar com vocês aqui. O 6º selo já é um sexto que abre as trombetas. É outro capítulo que a gente vai estudar na frente. O que é isso aqui? Que cavalos são esses? É interessante que o Cordeiro de Deus abre um dos 7 selos, e um dos 4 seres viventes grita. Ele declara como se fosse voz de trovão. E aqui nós temos que colocar um pouco de imaginação. Porque se você não coloca imaginação no livro de Apocalipse, você não tenta entender o que está acontecendo, e às vezes fazer aquilo que o Leozinho falou aqui: vamos tentar ver se a gente está no céu aqui agora. Quando o primeiro selo abre, um dos 4 seres viventes declara como voz de trovão: vem! Está entendendo? É óbvio que eu não consegui a voz de trovão ainda. É um pouquinho adiante. É uma declaração de alguma coisa absolutamente inovadora. Alguma coisa absolutamente inusitada. Vem! E aí surge o cavalo branco. Que cavalo branco é esse? É fácil a gente entender. Primeiro, por causa da cor. Branco nas escrituras sagradas, e principalmente no livro de Apocalipse, é sempre sinal da presença do Cordeiro. Branco no livro de Apocalipse é o Cordeiro de Deus. É símbolo não da vitória militar, mas da salvação, da vida, da pureza, da santidade.
Indubitavelmente, no livro de Apocalipse é sempre símbolo celeste. Pense nos vestidos brancos, na nuvem branca, no trono branco, na pedra branca. Certamente não se trata de uma força antagônica a Deus, porque é um cavalo branco. A esse cavalo lhe é dado, e a esse cavaleiro lhe é dado um arco. E ele tem uma coroa. E é interessante como o texto vai colocar aqui, dizendo que neste cavalo, aqui agora, ele sai vencendo e sai para vencer. Ele já parte vitorioso. E a ideia de vencer em Apocalipse sempre se refere a Cristo e aos seus fiéis, ao povo redimido pelo seu sangue. Ele usa uma coroa. Essa coroa é símbolo de vida e realeza. Exatamente como o filho do homem que tem na cabeça uma coroa de ouro. Em Apocalipse 14:14 nos é dito sobre isso. Você pode abrir lá e ler comigo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É símbolo de realeza. Essa coroa, o texto aqui diz que lhe foi dada, não foi usurpada, não foi conquistada. Jesus não tomou ou assambarcou essa coroa lhe é por direito, não precisa de guerra, ela é. O cavalo branco, ele sai vitorioso, ele parte para vencer e ele já é vencedor. Jesus se encarna na história, ele não se encarnou com uma probabilidade de vitória. Na cruz, John Piper fala que na cruz, Satanás cometeu um suicídio. Um tiro no ouvido. A cruz era a declaração da morte do diabo. A cruz era a vitória sobre o pecado. A cruz é a vitória do Cordeiro. Por isso, na tentação, Satanás tenta desviar Jesus da cruz, dando-lhe propostas extremamente interessantes para que ele não caminhasse como um Messias sofredor, mas como um homem que se manifesta em Jerusalém, no pináculo do templo, e dá um show pirotécnico, e as pessoas, vendo os anjos cuidando dele, se impressionariam com a glória dele. Mas no final, Satanás, ele parece admitir a possibilidade, ainda que mínima, de vitória. Mas na verdade ele comete um suicídio. A cruz é o ponto da declaração de morte. Mas o Cordeiro não saiu com a possibilidade de ser vitorioso, ou perder, ou ganhar. Não, ele já saiu vencendo. Ele saiu vencedor. Ele saiu vencedor e para vencer. É essa dialética fantástica. O primeiro selo que move a história, meu querido irmão, na perspectiva das Escrituras Sagradas, na teologia bíblica, o movimento da história, ele começa exatamente com o movimento do cavalo branco. E eu gosto de pensar que a história começa assim. É a palavra de Deus que se revela na história dos homens. A história dos homens, e este movimento aqui, Jacques Ellul, um pensador cristão reformado, ele fala que você tem que ler Apocalipse como se você estivesse vendo uma película, uma tela em movimento. Aliás, ele escreveu um livro chamado Apocalipse, Arquitetura em Movimento. É uma coisa de movimento, e você fica tentando ler Apocalipse como se fosse eventos futuros. Embora Apocalipse tenha muitos eventos futuros, o Apocalipse não está querendo falar de eventos futuros, porque o capítulo 12 de Apocalipse fala de um evento passado. É pretérito, porque lá descreve o nascimento do Cordeiro. Nós vamos chegar lá para falar sobre esse assunto. Então, meus queridos irmãos, o primeiro movimento da história é o cavalo branco, que não sai com a possibilidade de, quem sabe, ser vencedor. Não, o texto diz, ele tem uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Ele já saiu vencedor, ele partiu vitorioso. É isso que a Bíblia nos fala sobre o Cordeiro de Deus. Esse cavalo é a palavra de Deus, é o verbo da vida. Esse cavalo é Jesus Cristo.